Oi pessoal, tudo bom? No Pergunte ao Nutri dessa semana, a dúvida da mãe era em relação a como estimular e incentivar o consumo de frutas, legumes e vegetais para as crianças. Eu sempre falo, né, que a gente não deve forçar a criança a comer, não deve esconder os alimentos para que ela coma, pelo menos ela está comendo, mesmo que ela não saiba o que é. Mas tem alguns pontos que a gente tem que levar sim em consideração para incentivar e estimular esse consumo, tá? Primeiro de tudo, nós adultos, nós cuidadores, nós pais, somos os principais exemplos que essas crianças têm em relação à alimentação, tanto positivamente quanto negativamente, tá? E quando a gente quer estimular o consumo, a gente tem que consumir na frente das crianças, tá? A nossa questão, a gente acaba expressando muito com o rosto. Então, se eu quero que, se eu não tenho o costume, na verdade, de consumir frutas, de consumir legumes e verduras, como que eu vou querer que o meu filho consuma? Ah, mas na escola ele consome. Não, e o resto do tempo, né? Ele fica, tudo bem, 10, 12 horas na escola, mas e quando ele está com você? E quando ele está de férias? O que a gente faz? Né? Se a gente não tem o costume de comer, antes de tudo a gente tem que introduzir esse hábito pra gente, que é possível sim, de forma gradativa, de forma constante, mas para realmente a criança ver o prazer que a gente tem em comer. Se a gente não gosta do alimento, não tem como a gente comer fazendo uma cara de tá gostoso, porque a criança vai perceber que a gente está enganando ela também, tá? Então, primeira questão, dar o exemplo. Segundo item, a gente tem muito que ver com os olhos das crianças. Como assim, né? Ver com os olhos das crianças. Pegue a criança, abre a geladeira e fique na altura dela. O que ela consegue ver naquela altura? A gente às vezes não tem essa noção, né? Geralmente, o que tem na altura dos olhos das crianças? É iogurte, é petit suí, é doce, é refrigerante, é suco, é néctar, né? Suco de caixinha. Tudo que a criança não deveria ter tanto acesso assim. Não quer dizer que é proibido, né? Mas a gente tem que pensar sempre no estímulo à boa alimentação dela. Então, vê o que você consegue enxergar. Ah, mas na minha geladeira tem um monte de fruta, tem um monte de legume. Tá, como que estão essas frutas e esses legumes? Tem um abacaxi inteiro, com a casca, com tudo, tem uma melancia fechada na sua geladeira, ou tem um abacaxi picado num potinho, tem uma melancia cortada já em cubinhos, em fatia, para essa criança conseguir pegar. De nada adianta também, né, a gente ter uma super variedade desses alimentos na nossa geladeira, na nossa fruteira, se eles não estão fáceis para essa criança pegar. O acesso a essa, como que ela tem, né? Qual que é o acesso aos alimentos dessa criança? Lembrando, olhar com os olhos dessa criança faz com que a gente perceba se está de fácil acesso ou não está, né? E aí a gente até emenda um outro assunto. Se eu não quero que meu filho consuma com tanta frequência salgadinho, doce e tudo mais, será que salgadinhos, doces e tudo mais não estão muito fáceis de acesso para ele dentro de casa? Né? Então, é um item que vale a pena a gente pensar em reestruturar a organização da cozinha, dos armários, das fruteiras, para facilitar a aceitação da criança também, tá? E por fim, não menos importante, eu acho que a gente consegue pontuar esses 3 itens como principais fatores para estimular o consumo de frutas, legumes e verduras, é levar a criança tanto à feira, ao mercado, ao sacolão, né, quanto pedir ajuda dela. Por mais que ela não consuma num primeiro momento, mas levá-la à cozinha para tirar a etiquetinha que vem na maçã, para ela tirar a uva do cachinho para lavar, para ela arrumar os potinhos dentro da geladeira com as frutas picadas, para ela te ajudar a fazer algum preparo com essas frutas, já vai criando o interesse dessa criança em consumir. Tá? Passeios, né, de ir à feira, de ir aos mercadões municipais,
super ajudam, né? Conversar com os feirantes, com os vendedores, para eles oferecerem os alimentos às crianças, contarem as histórias, estimularem realmente essa aceitação, tá? De novo, obviamente que a gente não deve forçar, não deve insistir, mas a gente apresentando de forma gradativa, a gente consegue melhorar esse consumo também, tá? E aí, só pra gente fechar o vídeo, eu lembro até de uma mãe que eu atendi um tempo atrás, que ela falava assim: Dani, meu filho não come fruta, né? O que eu faço? Tá, já tô me sentindo até mal por ele não consumir. Falei todos esses passos que eu comentei aqui com vocês, mas aí eu falei, né, leve-o à feira, deixe-o mexer, deixe-o pegar, deixe sentir, cheirar, entrar no meio, diminuir o medo que ele tem com o novo. Aí ela falou assim pra mim: ai Dani, mas eu vou dar uma maçã suja pra ele, sem higienizar, sem clorar essa maçã? Que absurdo, né? E eu falei, de coração, eu prefiro 1000 vezes uma criança que come uma maçã suja, né, entre aspas, a uma criança que tome mamadeiras e mamadeiras de engrossante e não tenha interesse com os outros alimentos. Né? O que tem nessas mamadeiras com engrossantes, nessas mamadeiras cheias de compostos lácteos e tudo mais que as mães colocam, né, que os pediatras indicam, que a vizinha comenta, que as mães acabam oferecendo. Prefiro de verdade, gente, eu prefiro muito mais uma criança comendo uma uva suja, se a gente pode dizer assim, a uma criança tomando uma mamadeira de 300 ml com engrossante, né? É questão de valores. Tudo bem, óbvio, a gente tem que higienizar os legumes, tem que higienizar as frutas e tudo mais, mas é muito mais agradável para a criança, muito mais proveitável, né? Não sei nem como usar essa palavra, muito melhor a criança ter esse contato com a sujeira, esse contato com esse produto que não é alimento de jeito nenhum, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que com essas dicas a gente consiga melhorar e estimular o consumo de frutas, legumes e verduras aí em casa. Lembre-se sempre de começar com a gente, se a gente não tem o costume, vamos gradativamente começar a consumir, né? Questão sempre do exemplo. Ninguém precisa comer de tudo, de todas as opções de legumes, todas as opções de frutas, mas a gente pode introduzir gradativamente esses alimentos também, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Vai ser um prazer eu responder a sua dúvida em forma de vídeo e a gente vai conversando. Grande beijo, até mais, tchau, tchau!